atenção nesse título aqui. A multiplicação dos bebês de casais da ala conservadora da Igreja Católica. É uma reportagem, ou melhor, eu diria um artigo da revista Veja, que eu vou comentar alguns aspectos. Eu sou doutora em jornalismo. A minha pesquisa de doutorado surgiu, inclusive, quando eu percebi, trabalhando nos maiores meios de comunicação, que muitas vezes, sem refletir, eu era capaz de desumanizar. Eu fui tentar entender o que acontecia. E é óbvio, jornalistas, antes de serem jornalistas, são seres humanos. Os seres humanos, quando não refletem ao respeito à liberdade do outro, o respeito ao coração do outro, ao sentimento do outro, vocês vão perceber como há a possibilidade de desumanizar. Respeito, inclusive, o coração de quem escreveu isso, porque quando eu fui jornalista, durante muitos anos eu trabalhei nos meios de comunicação tradicionais, eu fazia isso sem refletir. Eu percebia que eu tinha sido desumana só depois que eu já havia sido isso. Então, muitas vezes, por entrar nesse ritmo frenético do trabalho dos jornalistas, por ter as minhas paixões, o coração tem paixões que nos deixa cegos, a gente não consegue perceber que está com a nossa paixão ferindo o outro. Tá lá na Declaração dos Direitos Humanos, tá lá no Código de Ética dos Jornalistas, tá lá no Código Civil, no Código Penal, e é isso que eu quero tratar aqui com vocês. Vou começar com o título, a multiplicação. Quando a gente fala em multiplicar, a gente fala em algo matemático, a gente fala num número. Quando eu trato como multiplicar seres humanos, eu trago um aspecto evidente de desumanização. Vou continuar lendo a reportagem e comentar algumas coisas com vocês. Momento de alta ebulição, os anos de 1960 foram marcados mundo afora por inflamadas agitações em prol de bandeiras civilizatórias. Se eu trato como bandeiras, eu estou tratando como algo que eu defendo, algo que é um ponto de vista, uma opinião que eu defendo. Então, isso já é uma analogia a uma opinião. Entre elas, a do avanço feminino na sociedade. O surgimento da pílula nesse efervescente cenário foi um divisor, abrindo às mulheres a janela para uma sexualidade mais livre. Não ter filhos passou a ser então uma escolha, passo decisivo para pavimentar o caminho delas rumo ao mercado de trabalho. E é uma vida com menos amarras. Vejam que amarra, se eu estou amarrando alguém, eu também estou desumanizando. Eu estou falando de liberdade, eu estou falando de liberdade inclusive para alguém casar, do ponto de vista da Igreja Católica, ou seja, a pessoa ela é livre para ter uma união, ela é livre para ter outras formas de união que não são na Igreja Católica e que só na Igreja Católica que livremente a pessoa promete perante o altar receber os filhos que Deus enviar, ou seja, há uma liberdade na escolha de quem casa na Igreja Católica, ela não está sendo obrigada, não está sendo amarrada, embora aqui essa palavra dê a entender que a pessoa foi amarrada. Então vamos lá, conforme o mundo gira, dá uma ideia de modernidade, uma ideia de avanço. Em meio à profunda mudança, uma turma que pertence à crescente ala conservadora da Igreja Católica marcha na contramão. Vou falar da palavra turma e da palavra marcha. Bom, turma a gente fala pra turminha de colégio, né? A gente fala a turma lá do colégio, a turma lá dos adolescentes. Então a gente já tá falando, já tá de alguma forma tratando como algo irresponsável. Adolescente, né? Que é uma fase da vida que ainda não é totalmente responsável pela sua vida. E depois marcha. Marcha, eu estou falando relacionando a exército, relacionando a obediência cega, entre aspas. Esse fenômeno segue uma lógica de antimodernidade, diz o escritor e filósofo Francisco Raso. Trago um filósofo e um escritor, simbolicamente tem um peso aqui. Uau, né? Eu tenho um peso por ele ser filósofo e escritor, né? O peso simbólico da autoridade. E, de fato, ele está falando em antimodernidade, ou seja, já explicitamente eu estou entendendo modernidade sempre como algo bom, né? Como algo... Aqui a reportagem diz isso. E se eu digo que eu sou esse movimento é antimodernidade, eu estou dizendo que como se fosse ruim, né? Então já estou dando um juízo de valor. Então, vamos lá. Os estudiosos afirmam que o fenômeno é percebido com frequência surpreendente entre universitários da classe média, gente bem informada, mas com convicções religiosas inabaláveis. Bom, não preciso falar muito aqui pra vocês do posicionamento que tá, mas surpreendente, a frequência surpreendente. Por que surpreendente, né? Por que surpreendente? Vamos lá. Eles fazem reverberar suas ideias na caixa de ressonância da internet, onde perfis sob o guarda-chuva pró-vida ultrapassam 1 milhão de seguidores e não raro prestam desserviço de espalhar mitos e inverdades sobre o tema. Aqui eu espero como leitora que tenha uma pesquisa que fala isso, olha, a pessoa falou isso, mas eu pesquisei isso aqui é mentira. Então, se eu estou dizendo que alguém é mentiroso, se eu estou afirmando que alguém é mentiroso, alguém é desonesto, eu preciso mostrar o que é verdade e qual é a honestidade. Então, eu não posso simplesmente, como jornalista, afirmar. Pessoas famosas também dão visibilidade a esse modo de enxergar o mundo, que colide com a imensa parcela da humanidade, que há tempos adepta da ciência e da prevenção da gravidez. Lá na década de século XIX, século XVIII, negros eram tratados como preguiçosos, cientificamente.
Pessoas que moravam na América Latina, de grupos indígenas, enfim, eram tratados como monstruosos, ou seja, isso era científico, durante muito tempo foi tratado e amparado na ciência isso. Então, será que toda a ciência é boa? Que eu preciso questionar isso, porque se tem ciência que foi contraditória, vamos dizer assim, que se provou o contrário, eu preciso questionar será que eu estou certa? Mas se eu posso estar errada, no mínimo, na hora de eu escrever isso, eu preciso tomar mais cuidado. Vamos lá. No delicado terreno da maternidade, em que o desejo de cada um por ter ou não filhos, não importa o motivo, deve ser respeitado no mais alto grau. Vejam, gente, há uma verdade nisso. Precisa ser respeitado no mais alto grau. Mas o que essa repórter está fazendo? O que ela está fazendo? Ela não está percebendo a própria contradição. Se precisa ser respeitado no mais alto grau as pessoas que não querem filhos, por que eu não preciso respeitar no mais alto grau as pessoas que decidem ter mais filhos? Né? Então, vejamos. Eu preciso me questionar isso. Uma linha de pensamento em que não cabe debate. Entre aspas, quem usa recursos contraceptivos artificiais fecha as portas à vida e fere a finalidade do matrimônio, que é unitiva e procriativa, defende a psicóloga gaúcha Geise Devitt, 41 anos, que tem 6 filhos e disposição para mais. Vejam, eu tenho 2 lados muito opostos, certo? Se um pensa de um jeito e outro pensa de outro, o importante é eu respeitar a liberdade da pessoa querer ou não ter filhos, então eu preciso perceber que se eu colocar em debate, eu vou estar colocando num debate de convencimento. Eu não estou... Um que vai querer convencer o outro, vai ser um embate, na verdade, não vai ser um debate, vai ser um embate. Por que eu vou colocar numa arena como se fossem animais, né? Por que eu vou pedir isso se, na verdade, no fundo, eu só quero convencer o outro da minha opinião? Entendem que na arena virtual esse discurso ganha escala exponencial em perfis como o de Samia Marsili, repleto de frases de efeito. Mulher de Ítalo Marsili, discípulo do falecido guru bolsonarista Olavo de Carvalho, e com uma prole de 7 meninos, ela virou uma espécie de coach de famílias numerosas, dando dicas de como criar seres virtuosos. Um ser vivo é desde um peixinho, um ser vivo é desde uma plantinha. Se eu tô comparando uma criança, um filho único, individual, a gente não dá nome para as plantas. Aliás, eu posso humanizar as plantas, mas é eu, ser humano, que humanizo as plantas. Quando adeptos dessa postura expõem sua coleção de filhos... Coleção, gente. Coleção a gente fala para papel de carta, para livros. Coleção a gente fala para moedas. A gente fala para coisas. Coleção de filhos, como se fossem coisas. Tá desumanizando explicitamente. Até no ponto alto do clero, a questão da quantidade de rebentos foi alvo de polêmica. Gente, rebentos. Sabe o que é rebento? Qualquer coisa que produz. Qualquer coisa que se produz. Então, um rebento é um broto. Um rebento é uma coisa. Posso falar de rebento para filho? Sim, mas é uma coisa. O próprio Papa Francisco, tido como pontífice de olhar mais progressista, já declarou que os católicos não devem se reproduzir como coelhos. Veja, tiro de contexto a fala do Papa, que simbolicamente está comparando como coelhos, querendo dizer o quê? Né? Que os animaizinhos se reproduzem de forma... Eles não têm realmente liberdade. Nós temos liberdade, ou seja, nós temos que ser responsáveis. Mas isso não quer dizer que nós somos coelhos, né? Termina a reportagem, ou artigo. Que em um futuro próximo, um assunto tão crucial não fique adormecido nos escaninhos do Vaticano e que possa ser trazido à luz sem tantos tabus. Vejam que em nenhum momento essa reportagem aqui fala que essas pessoas, essas mulheres que foram citadas como dessa ala conservadora, trabalham, ganham muito dinheiro, inclusive. Uma Samia Marsili da vida é professora, ela dá aula para milhares de mulheres, ela ganha dinheiro, ela trabalha. Ou a psicóloga lá do Rio Grande do Sul, que tem 6 filhos, trabalha, é psicóloga. Então vejam que não há uma contradição entre a mulher trabalhar e a mulher ter filhos. Não há. E é justamente o que essas mulheres estão defendendo do seu ponto de vista. Mas a reportagem trata elas por ter filhos. Vejam que não há um questionamento do porquê que é ruim ter muitos filhos, do porquê que é ruim, do porquê que isso fere as mulheres que decidem não ter filhos. O que acontece que está ferindo essas mulheres que decidem abrir mão dos filhos, que decidem usar métodos contraceptivos. Por que é uma ofensa para mulheres que tomam anticoncepcional, essas mulheres que são abertas à vida? Só pelo simples fato de elas priorizarem a família, delas priorizarem e deixarem isso claro abertamente, parece que exclui a possibilidade de elas trabalharem, o que não é verdade, elas trabalham. Então, não há uma contradição na prática. Na prática não há uma contradição. São mulheres que têm muitos filhos e que trabalham e que vivem nesse mundo, nessa época, são felizes. E mostram essa felicidade. Agora, de que forma isso fere quem não trabalha se a gente não tem nada a ver com a vida delas? A gente não tá pagando as contas delas. Por que a gente tem que se meter na vida delas de alguma forma? Então, fica esse meu questionamento para os jornalistas que fazem esse tipo de reportagem, que desumanizam, que tem um juízo de valor claro. Então, se é um artigo científico, ok, é a opinião dessa jornalista, mas que é uma opinião baseada em
em contradições, eu diria, e em desumanização, que na minha opinião é mais grave. Quando eu desumanizo, quando eu trato filhos como coleção de livros, quando eu trato crianças como seres, como se fossem seres vivos, como plantinhas, eu estou desumanizando. Cuidado, jornalistas, com as suas paixões, né? Cuidado, eu mesma, com as minhas paixões. Preciso tomar cuidado. Aqui, simplesmente, eu estou abrindo a possibilidade de estar errada. Eu abri essa possibilidade enquanto jornalista e comecei a perceber muitas crueldades que eu cometi enquanto jornalista. Não importa, a verdade não é o que eu quero, a verdade é o que é. Então eu preciso reconhecer que eu posso estar errada. Reconheço que eu posso estar errada, eu vou com certeza caminhar para uma ética mais verdadeira, mais próximo do que o jornalismo e o código de ética do jornalismo tanto almeja, e tanto almejou e tanto lutou para conquistar, que é a liberdade, mas dando liberdade para outras pessoas que pensam diferente do que eu. Bom, fica aqui a minha análise, espero que vocês tenham gostado. Pode discordar, pode argumentar, não tem problema disso, não tem problema mesmo, mas se você achou interessante, compartilhe com jornalistas, compartilhe com pessoas que você acha que precisa refletir sobre isso e quais os problemas que tem nessa reportagem, que quem lê sem fazer um juízo crítico, ou mesmo sem refletir sobre tantas coisas que existe, acaba caindo nessas falácias, porque desumanizar não é verdade, não é honesto, não é bom, não é belo, não é verdadeiro. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.